Começando mais um episódio do nosso podcast e hoje está imperdível, porque nós vamos falar sobre literatura, poesia, política, vamos falar sobre saúde mental e sobre Palmeiras. Você deve estar se perguntando, quantos convidados você vai ter no podcast de hoje? Não, eu estou recebendo aqui o meu amigo Carlos Biasoli. Bia, prazer te receber mais uma vez aqui, meu querido. Essa introdução me lembrou aquele negócio do Nietzsche, né? Eu sou vários, eu sou muitos, né? Agora, eu queria dizer assim, a satisfação imensa de estar aqui, porque, Ti, eu já falei esse poema para você, e, pessoal, Ti, por causa da intimidade que eu tenho com ele, E vocês vão ouvir Bia também aqui, porque, enfim... Mas eu tenho uma citação do Vinícius de Moraes que eu sempre repito, porque eu acho que as coisas boas, elas têm que ser redundantes, elas têm que ser prolixas, elas têm que ser repetidas. Que amigo a gente não escolhe, a gente os reconhece. E eu te reconheço muito como meu amigo, é uma satisfação imensa estar aqui. Ô, Bia, é legal a gente começar falando sobre amizade, então, porque para mim, na vida, a gente tem que escolher quem a gente vai ouvir, né? E é bom te ouvir aqui de novo e te dizer que se da última vez que a gente bateu um papo, a gente estava em outro estúdio, hoje a gente está aqui no estúdio mais legal ainda, e tem tanta novidade que a gente vem compartilhando coisas boas, é porque eu escolhi algumas pessoas para ouvir e eu escolhi te ouvir. E por escolher te ouvir, muitas coisas boas têm acontecido aí na minha vida. Olha, rapaz, é uma coisa tão linda você vibrar pelo sucesso do seu amigo. E assim, eu estou vibrando pelo sucesso da Harmônica, que para mim é o melhor estúdio de Ribeirão Preto. E assim, vocês têm muito cuidado, muito profissionalismo. E às vezes as pessoas precisam de oportunidades e incentivo, é isso. E você merece. Ô Bia, falando de oportunidade, incentivo, amigo, você me lembrou de um tema que eu gosto de conversar com você, né? Eu queria começar já soltando uma bomba aqui. A gente ouviu muito falar nos últimos anos e a gente ouve falar um pouco ainda sobre meritocracia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de meritocracia e para a gente bater um papo, começando com esse assunto. Rapaz, você sabe que a questão da meritocracia, ela é uma coisa no feed e outra no direct, como para usar uma gíria da molecada. E no Brasil, o Brasil é um país muito desigual, um dos países mais desiguais do mundo. E a meritocracia, puxa, tem um vídeo, eu fico até envergonhado de falar sobre meritocracia, porque tem um vídeo do Emicida falando sobre meritocracia, que é uma aula, que ele cita de onde vem a palavra mérito, de meritocracia. É lógico que todo mérito deve ser reconhecido. Poxa, se você estuda muito, se você trabalha muito, se você faz mais por onde, né? Você é merecedor daquilo. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente inverte essa palavra de meritocracia para a gente justamente dinamizar a desigualdade. E a gente julga o outro. O Rousseau tem uma frase, eu tenho até um conto que chama Rousseolizando, que eu conto a história de um menino preto que mora numa favela e ele pisa no esgoto. Bom, vamos citar aqui, por exemplo, a favela lá do Mário Covas, que tem um trabalho muito bonito da Márcia. A Márcia, ela faz 150 sopas de terça e quinta. Se você for lá, eu até falei isso aí na época da eleição, eu falei, esquece Bolsonaro, esquece Lula, para de falar de Venezuela, porque assim, 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros da sua casa, não sei qual é a distância toda do Mário Covas, vai ter lá 150 pessoas, e entre essas 150 pessoas são crianças que vão estar com uma tigela na mão para pegar uma sopa. E às vezes elas vão estar muito, às vezes, descalças, no pé, no esgoto a céu aberto. E isso desprende muito o individual do coletivo, porque falta o Estado, falta o amparo, e a pessoa ela não tem uma ligação a mais com o coletivo. Por isso que vem a sujeira, por isso que vem a violência. Aí, na sociologia, a gente trata isso, depois até da teoria das janelas quebradas, que eu até citei no outro programa teu, que acontece o seguinte, as pessoas não entendem que, às vezes, uma praça mal cuidada gera violência, porque o indivíduo que está em volta, ele não tem mais uma associação com o coletivo. Aí você pega essa criança, além dela não ter uma associação com o coletivo, ela não tem oportunidades iguais. Poxa, a mãe vai trabalhar, aí tem que levar para a creche, não dá tempo. A gente tem uma posição um pouco melhor, para nós já é difícil. Pega o carro, pega o Uber, vai aonde, vem daqui, vai dali. E essas crianças sofrem a vida toda. Aí depois elas são subjugadas, são jogadas numa cadeia. E aí a gente quer tratar todo mundo de maneira desumana.
E aí eu não estou defendendo bandido, não defendendo nada, mas assim, tem umas coisas muito legais. Por exemplo, o Oscar Wilde, eu citei ele, acho que no meu outro podcast, eu estou citando muito ele. Ele fala, né, que as pessoas entendem muito de preço e nada de valor. E ele fala uma citação, acho que é no Retrato de Dorian Gray, que é um livro dele maravilhoso, saboroso, Retrato de Dorian Gray, que o Racionais fala numa música deles. O Mano Brown fala assim, ele se espelha em quem está mais perto. Então você pega um moleque desse, o herói dele, porque ele é contra o sistema, ele não tem nada, o Estado joga ele sempre para baixo. Então o herói dele é o cara que foi no posto de gasolina, enfiou um revólver na cara de todo mundo, ou traficou e deu uma cesta básica para a mãe dele, arrumou o remédio. Então assim, a falência do Estado, a ausência do Estado, e aí gente, não é papo de esquerda ou direita, porque tem estados de direita que ocupam seus espaços, que ocupam, sabe, dá uma boa educação, dá uma boa saúde, dá uma boa infraestrutura. Então tem lugares, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, com todo o mérito e demérito dos prefeitos, ou do prefeito atual, dos prefeitos que passaram, que estão muito largados. Teve uma mulher, eu até citei esses dias, eu sempre cito ela, porque é assim a impressão que eu estou falando muito. Na verdade, é o objetivo de te chamar aqui e de chamar os convidados aqui, eu tô aqui para ouvir, Tá bom. tô aqui para provocar, Tá bom. eu quero te ouvir. Teve uma mulher, uma senhora, uma senhora não, uma moça, na verdade, ela tem uns 30 e poucos anos. É jovem, para mim é jovem. Tem 3 filhos, e aí a casa dela, eu vou citar porque eu sempre cito esse assunto dela, que me chocou muito. A casa dela é lá na favela do aeroporto, daquela do lado esquerdo, porque o aeroporto tem 2 favelas, tem aquela do Poste do lado direito e tem a outra do lado esquerdo que é maior, que vai até perto da Avenida Brasil. E a casa dela pegou fogo, porque estava chovendo, caiu a árvore e pegou fogo na chuva. Você imagina como é que ficou a casa dela. E aí, em amigos, nós reunimos para ajudar essa mulher, telha, tijolo e tal. E aí, eu lembro a situação da família dela. Poxa, essa mulher, eu olhei para aquelas crianças, umas meninas lindas. Ela tem acho que um filho e 2 meninas, uma mais velha e uma de colo. Umas meninas lindas. Qual a oportunidade que o Estado está preparado para elas? Vou dar um outro caso, por exemplo. A gente desfaz essas pessoas. O Brasil é muito... É um país muito lindo, mas é um país também que traz uma tristeza muito grande. Por exemplo, todo mundo tem um acompanhamento, quem pode, tem um acompanhamento hormonal. A mulher tem menopausa, o homem que tem andropausa e tal. Porque isso acarreta uma série de coisas, disposição, depressão, calafrios e tal. A gente pega esses idosos, essas pessoas idosas que estão aí, que as casas, os lares estão tentando sobreviver e a prefeitura não dá atenção devida para eles. Cara, tá certo que esses caras, você pega o Lar Padre Euclides, eles têm lá nutricionista, eles têm fisioterapeuta, eles comem 7 vezes por dia, mas esses caras têm problemas hormonais, esses caras têm uma série de cuidados que no Lar Padre Euclides, por exemplo, que ainda é o idoso que pode sair e voltar, ok, mas tem idosos que ficam na fila em Ribeirão Preto, 3, 4, 5 meses não tem para onde ir. Então, é muito desigual. E a gente falar sobre meritocracia no Brasil, para mim, soa muito hipócrita. A gente vê... Você falou desde os idosos, das famílias, eu gostaria de voltar nas crianças e nos jovens para falar de uma coisa que eu sei que você gosta muito, né, que você fala super bem, que é a questão cultura, o acesso à cultura, né, o acesso aos bens culturais, o acesso ao conteúdo cultural, e o quanto você vê que a sociedade sofre ou ainda sofrerá pela falta de acesso a políticas públicas direcionadas à cultura. Cara, tem uma frase que eu repito muito, porque eu sou, embora eu tenha um certo aversão à pessoa que é decoreba, mas tem algumas frases que são assim, que moldam a minha personalidade. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: aonde não há cultura, a violência é o espetáculo. Ponto. É essa que é a questão. E aí, às vezes, a gente fica julgando, não, a gente julga o pobre, por exemplo, que ele precisa somente de alimentação. Ah, não, o Bolsa Família tem que ir só para a família comer, sabe? Tem essas coisas meio loucas assim.
ser humano precisa de uma série de coisas para moldar a sua personalidade, para te trazer alegria, para te trazer paz, para te trazer satisfação. Então você pega essa molecada, não, eles precisam de emprego. Lógico que eles precisam de emprego, mas eles precisam de lazer também. Você me lembrou Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso aí. Porque você pega os jovens, por exemplo, na periferia, você pega os aparelhos públicos, aí eles falam assim, mas eles quebram. Quebram porque falta o Estado, é justamente aquele desprendimento do indivíduo com o coletivo. E isso me soa ofensivo, porque você vai falar com uma pessoa que tem um nível social um pouquinho maior, ela não entende, porque ela não vivenciou aquilo. E empatia, Thiago, empatia é uma coisa que vem da pessoa, sabe? E às vezes eu vejo até pessoas, me desculpa, eu não estou fazendo juízo de valor sobre religião e não, as pessoas, tem até uma frase muito engraçada, vale mais a pena você cumprimentar bem o porteiro ou fazer um trabalho social do que pouco versículo bíblico na rede social. Ou uma muito parecida, de nada vale você ir na igreja e não cumprimentar o porteiro, né? É mais ou menos isso. Isso acontece muito no Brasil. As pessoas têm um jeito de agir e não têm um entendimento coletivo. Inclusive os ricos no Brasil, e aí eu tenho muitos amigos ricos, eles não têm um entendimento do coletivo, de como a sociedade pode melhorar em si. Porque se está todo mundo trabalhando, se está todo mundo tendo lazer, está todo mundo tendo cultura, a vida da gente melhora. Tem uma frase que eu uso muito, que ela, na verdade, é uma citação do Ferreira Goulart, que ele deu uma copiada no Nietzsche, porque o Nietzsche fala que sem música a vida é um erro. E o Ferreira Goulart fala, sem arte a vida não é um erro, porque a gente precisa de cultura, porque a vida não basta. É isso. É isso. Ô, Bia, você estava falando de sem cultura a vida não basta, a gente está falando de situações que afligem pessoas em diversas classes sociais, situações econômicas e diversas idades. E uma das situações que já não é mais contemporânea, só contemporânea, faz muito tempo que a gente está vivendo essa fase, essa era, mas eu percebo que ao invés disso melhorar, isso só vem agravando, é a questão da saúde mental, né? E a questão da alimentação, a questão da saúde hormonal, a questão do acesso à cultura, a questão da amizade, todos esses fatores, a questão da família, tudo isso afeta na saúde mental dos indivíduos. Cara, primeiro assim, eu queria citar, eu falei do Rousseauiano, do menino lá, eu esqueci de citar uma frase do Rousseau, e aí eu vou citar o Racionais também, porque ele fala, se espelha em quem está mais perto, né, que eu falei, né. O Rousseau, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, o ser humano nasce puro e livre. Quem o degenera é a sociedade. Quem o corrompe é a sociedade. Porque tem a questão geolocalizada, porque a violência ela é dividida, a gente volta nessa pergunta depois, me perdoe. A violência ela tem duas divisões, a angelista e a naturalista. A naturalista, ela tem a ver no meio que o indivíduo vive. A angelista é aquela menina que é rica, que não sei o que, matou os pais. Entendeu? É inerente à pessoa, um psicopata, um sociopata. Isso vai existir em toda a sociedade perfeita, até na Noruega, que é o país onde é dito que as pessoas são mais felizes, né? Mas voltando ao assunto, a pergunta era? A pergunta era sobre saúde mental. Como todos esses fatores que a gente conversou até agora, eles influenciam na saúde mental das pessoas, e como você tem enxergado essa situação, você que tem uma experiência muito próxima, muito particular, e que agora no Dia dos Pais você fez uma publicação que o seu texto Dia dos Pais me quebrou, costumo dizer que caiu um olho no meu cisco quando eu li o seu texto sobre o Dia dos Pais. Cara, o Dia dos Pais é muito importante para mim, assim, porque eu tenho o Pedro, meu menino mais novo, ele teve um problema de depressão muito grande, ele se atentou contra a vida dele. Agradeço demais ali o pessoal do HC, da UE, que eu falo que é o lugar mais digno de Ribeirão Preto. E eu fui aprendendo muito, eu fui ficando PhD em saúde mental, porque você vai se espelhando. Eu tive com o diretor divino daquela escola que tem ali perto da favela do Poste, da comunidade do Poste, ali no Jardim Aeroporto, e eu estava reparando as professoras e ele e tal, e a conversa minha era o seguinte, a pandemia acabou, e todo mundo estava naquele afã de, acabou, quando que vai tirar a máscara? Agora pode ir com máscara, agora pode sem máscara. E a gente ficou, quem tomou vacina, ok. Mas a pandemia acabou e a gente já tinha um problema grave de saúde mental, mas a impressão que eu tenho, e aí estou falando muito de achismo, porque eu não vi nenhum paper, né, nenhum papel cientificamente explicando sobre isso, mas
eu acredito que a saúde mental piorou demais as pessoas e agravou muitos sentimentos. A gente estava falando antes do programa como os sentimentos ruins e pensamentos ruins, eles geram questões químicas e fisiológicas no corpo através das células na dopamina, que é uma questão química do corpo, e que como isso gera, eu estou falando como leigo, viu gente, eu não sou da área cientista, psiquiatra e tal, mas é pela minha experiência pessoal. Como isso gera nas células principais, neurológicas e depois nas imunológicas. E aí eu acredito o seguinte, a gente saiu da pandemia e a gente não teve uma política pública, como tudo no Brasil, de acolhimento. Eu estava falando com o professor, falei, pô, diretor, a gente tem psicólogo que atende os professores, atende os diretores, atende os alunos, e eu vi um vídeo, você falou de cair um cisco no olho, eu vi um vídeo muito interessante, que é uma espécie de censo. Chamaram um psiquiatra de uns 30 e poucos anos, e ele era muito descoladinho, né? E colocaram acho que umas 3 turmas, porque tinha mais ou menos umas 80 crianças, né? Adolescentes. E ele começou a falar assim, quem tem pensamentos acelerados aqui? Aí levantava um tanto. Quem tem pensamentos que tá triste e tá, sabe, a bipolaridade. Quem tá bem e tá mal ao mesmo tempo. Quem aqui às vezes acorda no meio da noite e demora para dormir. Cara, e ele começou a ter esse senso. E depois ele falou assim: quem aqui já se atentou contra a vida? Mais ou menos uns 15% da molecadinha. E aí ele falou assim: quem tá aí vem aqui me dar um abraço e tudo. Então a experiência que eu tenho dentro de casa é o seguinte: o Pedro foi sempre um filho muito amado, porque assim, a minha criação foi muito horrível. Os meus pais não foram legais comigo. Eu tenho essa consciência. E eu tenho até que consertar algumas coisas, porque o excesso de remédio vira veneno. Então eu fui um pai muito acolhedor e a paternidade me pirou muito, sabe? Mas o Pedro sempre teve uma criação muito assim satisfatória, de muito cuidado, de acolhimento e tudo. E o Pedro, a pandemia arrebentou com a saúde mental dele. E a gente descobriu que o Pedro tem essa deficiência, que aí precisa de remédio, precisa de psiquiatra, precisa de acompanhamento. Porque às vezes a pessoa tem, eu falo até para o público aqui, as pessoas têm preconceito contra o psiquiatra. Fala, não, o psiquiatra é coisa de doido. Eu acho que todo mundo precisa. E a terapia, viu, Tiago? Ela tem uma questão química, justamente por essa questão de gerar sentimentos positivos, de entendimento dentro do corpo, né, na célula neurológica, na célula imunológica e em outras células do corpo. Porque você, quando está triste, ou está mal, ou está depressivo, você sente até no osso. Sim, quando você tá depressivo, você está angustiado, você sente essa dor no corpo, né? Essa dor somatiza. E o estresse. Sim. Quando você está estressado, aí você acorda de madrugada, você não dorme. E você falou da baixa imunidade, né? Quando a gente está nessas situações, tanto na depressão, quanto a gente, como você falou, consumindo informações negativas e de violência, como o nosso corpo fica vulnerável, uma gripe pode ser potencializada, uma dor vira uma gastrite, enfim. Uma discussão pequena vira uma coisa enorme. A gente acaba potencializando tudo isso por causa do nível da nossa saúde mental, né? E nesse processo de aprendizado que você teve, né, na questão da paternidade, na questão com o Pedro, como você mudou o seu radar hoje, inclusive para os seus amigos? Eu sei que você tem algumas convenções, né, que você estabeleceram em casa, né, com seu filho, que eu acho muito legal, a questão de perguntar como é que está hoje, tá? De 0 a 10, né? Como que você enxerga hoje, como você mudou o seu radar para as pessoas que você convive, né? Como você observa se a pessoa está com um comportamento diferente, né? Ontem eu saí para fazer um cardio com um amigo, a gente fez um cardio de 7 quilômetros e eu senti que ele está muito, não que ele está depressivo, mas ele está com momentos de depressão. E eu ajudei muito ali na conversa com ele, eu até coloquei esses dias na rede social, a sua paz é inegociável. A paz é inegociável da gente. E aí a questão do Pedro é uma questão que eu tenho com ele, porque assim, a coisa que mais me deixa satisfeito com o Pedro, depois da quase tragédia que aconteceu com a nossa família, é que o Pedro tem um reconhecimento da doença dele. Porque, pessoal, quem tem problema de saúde mental, seja estresse, seja burnout, seja depressão, seja crise de borderline, crise de ansiedade, tudo, primeira coisa é procurar um médico. Segunda coisa é fazer terapia. E a terceira coisa, que aí sim, é quando você tem um entendimento do seu corpo. Então, por exemplo, o Pedro, ele tem 15 anos, ele vai fazer 16, ele fala assim,
a qualidade do meu sono hoje foi nota 7. Entendeu? Aí eu falo, filho, como é que tá? Porque às vezes eles têm um fundamento aqui, que é um negócio, tá tudo bem, mas tem um fundamento no peito. Filho, como é que tá hoje? Aí ele fala, hoje tá de 0 a 10, tá 3. Então tá legal. Então, por exemplo, hoje meu filho, ele faz musculação, faz vôlei, ele tem uma namorada, ele é estudioso, são todas questões que quimicamente ajudam por conta do comportamento. Eu tenho a minha terapeuta, que é a Ju Bissotti, que é maravilhosa, beijo para ela. Ela fala o seguinte: o que muda as pessoas são comportamentos. Porque ela fala assim: o que salvou as pessoas na pandemia? A gente tem mania de falar assim: ah, foi a vacina, ah, foi o isolamento, ah, foi a máscara, né? Cada um tem um negócio. Ela falou: não, o que salvaram as pessoas na pandemia é o comportamento. Você se comportou assim, assado, e você pagou por onde? O nosso comportamento, a gente paga por ele. E, Bia, você citou dentre as situações que hoje o Pedro colocou na rotina dele, na vida dele, que ajudam nesse processo de melhora, né, dessa situação, é a atividade física. E eu sei que é uma coisa que você gosta bastante de falar e que você gosta bastante de fazer, né? Como que você acredita que a atividade física ela colabora para a saúde mental das pessoas? Pô, totalmente, porque é que assim, tem um negócio no meu esporte, por exemplo, que é musculação, mas aí a gente pode falar de outros, que é o seguinte: você demora, você tem que gostar do processo, não do resultado. É lógico que você vai ficar satisfeito com o resultado, mas você tem que amar o processo. E o processo, ele é lento, só que se você parar, ele não vai funcionar. Por exemplo, os estudos dizem que você precisa de 9 treinos no músculo para ele ter uma mudança, né? Então, assim, quando você entra na academia, você tem um negócio que sempre fala para você: não vai, não vai. Você tem um bloqueio na mente. E a Ju, vou citar ela de novo, a Ju Bissotti, a minha terapeuta, ela fala: sempre é melhor ir. Sempre é melhor ir. E aí, quando você passa a ver academia, eu estou falando do meu esporte, pode ser de outros, a natação. Por exemplo, eu falei com o Christian Matheus, proprietário da TMK, meu amigo, um beijão para ele. O Christian, ele falou para mim: Biasoli, a natação para mim é a caixa do nada. Então ele tem uma série de problemas, porque assim, todo mundo, um tem que pagar boleto, o outro tem que pagar o IPVA, o outro brigou com a mulher, o outro bateu o carro, a mulher, o cara largou, deixou ela sem os filhos, todo mundo tem problema. Ontem eu falei para esse meu amigo que foi fazer cardio comigo, falei: cara, faz tudo, só não vai na academia se o seu filho estiver doente ou se você estiver doente, estiver gripado, porque aí você compete a questão imunológica com a questão da musculação, né? Uhum. E aí ele fala: mas eu preciso resolver esse problema, você entendeu? É o cérebro contra ele. Mas depois que você passa a ter um entendimento que a academia, e melhorando o seu corpo, corpo sano, mente sana, isso já é funcional. Mas quando você começa a pôr, por exemplo, o único treino que eu faço com alguém, de parceria, é meu treino de perna. Os outros treinos eu faço sozinho. Coloco o meu fone. Você consigo mesmo. Eu comigo. Eu coloco meus fones e eu tenho uma vida mais musical. Eu trago mais cultura para minha vida. Eu tenho mais um entendimento, porque eu foco nos sentimentos bons. E eu tenho uma paixão de levantar e empurrar, não tem jeito. E aquilo para mim, eu fico me testando. Ontem, por exemplo, tinha um menino na academia que ele conseguiu puxar 40% a mais do peso que ele costuma puxar, porque eu fui na mente dele. Ou seja, não é aqui, é na mente. Então a atividade física, ela é essencial não só para quem tem problema de saúde mental, mas é essencial para todo mundo. E quem tem um problema, tenta segurar a chavinha, porque para você ter uma mudança comportamental de gosto, vai demorar em torno de 8 a 9 semanas. Ô, Bia, você, dentre esses elementos que a gente traz para a nossa vida, né? Esses comportamentos ou esses hábitos, né, que a gente desenvolve, que eles nos permitam que a gente tenha mais saúde mental, saúde física. Você falou do esporte, a gente estava falando da questão de consumir música, consumir cultura. Existe também algo que faz parte da nossa saúde mental, que qual que é o termo que o seu amigo usou? É a caixa do nada. Caixa do nada.
tem algumas caixas do nada e tem algumas atividades que a gente coloca na nossa vida que é uma contemplação. Você não precisa... É aquela série que você assiste, que é uma série, né, Água com Açúcar, que você não tem que prestar atenção ali para poder entender o que está acontecendo, a trama, é só para você assistir. E às vezes você cria paixão por isso. E eu queria saber se o futebol para você é mais ou menos... Futebol não, eu vou ser mais incisivo. Se o Palmeiras para você é esse momento de contemplação que se tornou paixão. Não, para mim o Palmeiras não é futebol. Eu nem gosto de futebol, nem assisto futebol, não gosto da seleção brasileira. Eu acho que o Palmeiras, para mim, é o Palmeiras. Aliás, é a única que tem pronome feminino no Brasil e que tem no estado de São Paulo dos grandes e que tem uma presidente mulher, né? Que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Os outros times é tudo masculino. E o Palmeiras, para mim, ele o Abel falou sobre isso. O Palmeiras é um estado de espírito. Eu acho que sem o Palmeiras, parte substancial da minha vida nem existiria, sabe? E assim, eu consegui fazer uma coisa que é muito importante. Eu até estava falando para um amigo, ele é corintiano, e ele falou assim, você pode levar uma roupa do Palmeiras pro meu filho? Porque eu sempre dou roupa pro molecada, eu adoro mudar o time da molecada, né? E eu falei, não vou fazer isso daí não. Porque a coisa mais valiosa para um pai é ele ter um filho ou uma filha que torce pro time dele. Porque assim, eu lembro... Quando o Miguel, às vezes eu tenho guarda compartilhada há mais de 10 anos, eu lembro quando o Miguel me ligava para falar mal do Palmeiras, às vezes. Pai, e o Palmeiras, hein? Cara, aquilo é uma sinergia que a gente tem que é única. Assim, é uma coisa muito especial. Não é futebol, é além. Eu acho que o futebol, o futebol não, mas o Palmeiras, para mim, das coisas desimportantes, é a coisa mais importante. Eu gosto quando você fala sobre isso, porque pode ser contraditório o que eu estou falando, é uma dualidade, é uma paixão racional que você tem. É um amor. Isso, é uma paixão racional, mas, por exemplo, vou citar aqui o João de Cabral de Melo Neto, que ele fala assim, a parte que me cabe nesse latifúndio, eu acho que não é racional. Eu acho que a parte do latifúndio existencial que eu tenho para ser irracional. Porque, poxa, você sabe que o time vai ganhar um título ou dois e tal, mas que o time vai te deixar louco, vai te deixar pé da vida. Pô, o penúltimo jogo eu tava assistindo com meu filho e a gente se ama e a gente se curte assistir o jogo. E eu tava muito aflito, eu tava deixando ele muito ansioso. Ele levantou do sofá e falou assim, não vou assistir mais jogo com você não, e foi embora. E foi pro quarto dele. Mas é uma questão assim, eu acho que é a parte que me cabe de irracionalidade, porque eu no campo de futebol, eu sou manchista, eu sou da Mancha Verde, e eu gosto de assistir o jogo na Mancha, e eu canto o tempo inteiro, e assim, eu até falei para meus filhos, vou até dar um toque aqui para quem é palmeirense, né? Eu falei assim, ó, eu quero ser cremado, a única coisa que eu peço é que jogue minhas cinzas no Allianz Parque, porque para mim é o lugar mais nobre do planeta Terra. É muito interessante ver você falar isso. E eu digo de racionalidade. E você sabe que a gente tem uma corintiana aqui no estúdio, né? Eu percebi, pelo comentário da tatuagem, eu percebi que tinha alguma coisa corintiana aí. Né? Mas tá tranquilo. O que eu vejo é como você se enxerga como palmeirense e você dizendo, olha, existem várias outras afazeres e coisas que você dedica seu tempo e seu intelecto na sua vida, mas quando se trata de Palmeiras, eu peço licença para ser apaixonado cegamente, amar cegamente. Quantas vezes a pessoa me liga, às vezes, na hora do jogo, manda uma mensagem e fala, Palmeiras em campo. Acabou, eu não consigo conversar agora. Eu lembro uma coisa engraçada, Bia, vamos comer uma feijoada? Eu falei, nossa, feijoada. A feijoada vai ter um pedaço de porco ali, eu não vou comer, eu não como feijoada. Você não come feijoada ainda? Cara, faz uns 12, 15 anos que eu coloquei na minha cabeça, porque eu não gosto do periquito do Palmeiras. Eu gosto do porco. Vou fazer uma confissão. Eu não gosto do Palmeiras jogando de branco. Me incomoda. Se o Palmeiras tiver que jogar uma final de branco, esse último jogo agora estava de branco com a meia branca. Jogou bem, mas foi branco com meia branca. Nossa, me incomoda. Parece que não é meu time, sabe? O Palmeiras tem que estar de verde e branco. E aí, eu coloquei isso na minha cabeça, né? Que o porco é o símbolo do Palmeiras. E aí faz 15 anos, bem... E assim, é uma das carnes que tem mais proteína, que antigamente o porco era muito mal visto, né? Mas é uma proteína ótima, é uma carne ótima, mas faz uns 15 anos que eu não como carne de porco.
Isso é engraçado. Não, não, gente, vocês são amigos do Biasoli, conhecem o Biasoli. Não Não, chame não ele chame o pra- Biasoli para feijoada. Só se tiver separado o É, porco do tem feijão. uma feijoada beneficente. Você pode ter certeza que ele vai comprar a mesa, mas ele não vai. Então não conta com a presença dele. Bia, eu falei que você usa o seu tempo, o seu intelecto para poder produzir coisas. Hoje eu sei que você tem várias atividades, vários afazeres, vários compromissos, vários contratos, mas de onde você encontra tempo para escrever e você está lançando o seu segundo livro? Não, esse é o quarto. Quarto livro. É, o quarto. É porque assim, na época que eu lancei os outros dois, era uma bagunça. É que eu fui no lançamento do Você anterior, foi no então anterior. é o meu, para mim é o meu segundo livro, É. mas são 4 livros já. 4 livros. E eu tenho mais 2 no prelo. Na verdade é o seguinte, esse livro aqui, ele tem em torno de quase 150 páginas. Ele é uma compilação de textos que eu fazia em alguns jornais. A maioria deles é do jornal Tribuna. Eu escrevi durante uns 10, 15 anos para o jornal, né? Porque foi pulando de jornal para revista e tudo. Escrevi sobre Ultimate Fight, sobre luta, escrevi sobre uma série de coisas, né? E aí, no jornal, eu escrevia muito sobre política e de vez em quando eu enfiava uma crônica, de vez em quando eu enfiava um texto, um poema, de vez em quando eu enfiava um artigo que não tinha a ver com política, que tinha a ver com sociedade e tal. E tem questões aqui da sociedade ribeirão-pretana, como que é a morte daquele menino Joaquim. Tem a história, uma que chama Mais Amor, por Favor. Não sei se você lembra. E até vou lembrar de um filme do Michael Mann. Michael Mann, para quem gosta de filmagem, viu, John John? John John, que é o nosso produtor. O Michael Mann, para mim, é o cara que tem os filmes com o melhor som. Eu lembro que no Miami Vice, você escuta o som do celular dentro do carro. Escuta o som. Ele tem um som que é uma loucura. Ele também, acho que é o Informante dele. E ele tem o Colateral, que é o único filme, é o único filme que o Tom Cruise é vilão na história. Sim. E aliás, não por acaso. É Tom Cruise e Brad Pitt, esse. Não, não. É Tom Cruise. Não. É o Tom Cruise e aquele. Um ator preto que fez o. Sei quem que é. Parece que ele tem até com um problema de saúde. Ele é um ótimo ator, maravilhoso. Mas ator. Colateral é muito legal mesmo. E tem essa questão de dentro do carro, de começar no carro. Poxa, o som, a música. Se você reparar que os filmes do Michael Mann, pra mim, então, não sei quem que é o diretor de som, essas coisas, mas é o melhor som que existe. É o cara que é o precursor do ASMR, né? É. O cara só pode. Ô, John, você falou John, um chama de Joe, chama de Carlos, outro chama de Jonatas, chama de Poché. John, coloca pra gente o livro do Bia aqui, esse novo livro que é Rascunhos de um Sujeito Ruim. Bia, antes de a gente falar do Rascunhos de um Sujeito Ruim, eu quero que você fale sobre o hábito de escrever, como surgiu. Eu só quero terminar essa parte porque senão vai ficar o Michael Mann meio solto. Uhum. Tem um texto que é anterior ao Colateral, porque nesse filme do Michael Mann, o Tom Cruise, que é o vilão, ele fala assim que teve uma pessoa que ficou 2 dias no metrô de Los Angeles morta. E ninguém reparou que a pessoa estava morta. Só reparou que depois que ela começou a cheirar e tal, cheirar mal. E não sei se você lembra, tem um texto aqui que chama Mais Amor, por favor, que teve um enfermeiro que se suicidou dentro do estacionamento de um supermercado aqui do lado. Aqui do lado. E ele ficou dias no estacionamento dentro do carro. E é uma história muito chocante. E eu trato essa história de uma outra maneira. Que eu não trato ela de maneira factual. Eu trato ela na questão dos sentimentos. A visão e o sentimento. De como a sociedade pode deixar um ser humano dias dentro de um carro, falecido. Meu Deus. Que ninguém olha mais para ninguém, né? Ninguém se importa mais com ninguém. Eu acho que eu leio menos do que eu deveria, porque eu lia muito mais. O que me ajuda muito são os jornais que eu leio. Eu amo muito os articulistas de jornais. Eu tenho até uma tese que eu vou repetir aqui de novo. Eu acho que a gente tem que repetir as coisas positivas. Que eu acho que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Ponto. E aí quando você começa a ler, tem um autor predileto, você está convivendo com ele. Ele está convivendo com ele, ele faz parte da sua média. Então, por exemplo, se eu pego o Nelson Rodrigues, ele vai conviver comigo o mês inteiro, ele vai fazer parte da minha média. Rapaz, se você soubesse o sofrimento que eu tive quando o Fernando Barros e Silva, que para mim é o melhor articulista do Brasil, ele foi para a revista Piauí, que é uma revista muito legal, mas ela é uma revista muito maçante, eu não gosto. E ele era um articulista da Folha de São Paulo. E para mim era saborosíssimo ler o Fernando Barros e Silva. E eu perdi ele. Parece que eu perdi um amigo.
Sabe? Meu amigo foi embora, foi para Europa. Foi viajar, Falei, foi morar porra, longe. perdi ele. E eu tinha, e um que eu perdi também foi o Carlos Heitor Coni, que aí já faleceu, ele foi falecer velhinho já. E puta, eu li o Coni anos e anos, para mim era muito saboroso. Então o Coni, ele fez parte da minha formação, né? Eu tenho um texto, que eu não sei se está nesse livro, que chama, não tá, que é quando o Clóvis Rossi, que é um grande articulista de jornal, ele falou que deixou de ser palmeirense, o Palmeiras estava numa draga danada, e eu dou uma explicação para ele da importância, porque assim, quando você torcer para o Palmeiras, não é torcer pela vitória ou pela derrota, é fazer parte de uma situação. E ele fala do Barcelona, que estava bem na época, e eu escrevo assim, para os meus filhos e para Clóvis Rossi. Eu escrevo no jornal e falo sobre isso. Então, o hábito de ler desses articulistas, eles me formaram o ser humano que eu sou. Ruim ou bom, que também depende daquilo que você consome, né? Mas eu acho que eu deveria ler mais do que eu leio hoje, mas a leitura faz parte do meu dia a dia e ela faz bem para todo mundo. Por exemplo, que eu falei de coisas ruins, né? Para mim, o melhor poeta brasileiro de todos os tempos não é o Carlos Drummond de Andrade ou o João de Cabral de Melo Neto, é o Ferreira Goulart. Eu acho o Ferreira Goulart absurdamente. Ele me ensinou até uma poesia espacial. Eu lembro de uma poesia do Ferreira que ele fala que ele coloca o dedão na nuca e aí ele sente a espacionalidade da sala. Puxa, ele está falando. E tem até um livro que eu quero soltar sobre cores, né? Falando sobre cores. E tem um texto que é o Cinza, que eu me baseio muito nele. Porque ele fala. Tem um poema dele que ele fala de um menino que ele está há dias sem conversar com a mãe, um menino com problema de saúde mental, e ele está há dias internado, e ele sai com a mãe, e ele em silêncio absoluto, isso num poema, cara, o cara conta isso num poema. O menino coloca a cabeça para fora do carro, aí ele volta, dias em silêncio, ele fala, mãe, o vento quando bate no rosto é sonho. Cara, é sensacional. Se você imagina, então, essas coisas que te influenciam, né? Se a pessoa assiste um programa Mundo Cão todo dia, aquele apresentador do Mundo Cão vai fazer a parte da influência dela. E eu acho que a literatura, a leitura, e aí eu agradeço o espaço aqui do podcast de estar aqui. Por quê? Porque tem coisas que elas não morrem, mas elas vão ficando de lado, e são coisas muito importantes. E eu acho que a literatura é uma arte muito especial. Eu acho que a poesia, ela está em tudo. Acabei de vir agora, gente, eu estava ali na Independência, estava dentro do Uber, estava na Independência com a João Fiuza. Vocês viram o IP branco que tem ali? Gente do céu, pura poesia. Pura poesia, aquele IP branco na rotatória. É a coisa mais linda, assim, chegando aqui, a poucos metros daqui, né? E a vida é feita de poesia, e as pessoas não têm um entendimento, como as pessoas não têm um entendimento do que é política, por exemplo. Não tem um entendimento do que é. Bia, nesse seu novo livro, Rascunhos de um Sujeito Ruim, o que ele tem de diferente do Anfíbio? O Anfíbio era um livro de contos, crônicas... O Anfíbio era um livro de contos, nossa, essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, esse livro é uma compilação, né? O Anfíbio, ele também é uma compilação de contos. E o Anfíbio, por que ele chama Anfíbio? Porque o Anfíbio ele tem dupla personalidade e ele está na terra e está na água. Uhum. E eu conto justamente sobre isso, porque às vezes a gente tem um jeito de agir e a gente é outra pessoa, né? A gente tem sentimentos escondidos entre a gente. E o Anfíbio é um conto que tem no livro Anfíbio, né? Que é um promotor de justiça que à noite ele era uma drag queen. Ele saía, às vezes fazia ponto, não sei se o termo está correto de ser drag queen, porque ele fazia ponto, né? Mas ele fazia ponto. Aí de madrugada ele era o J.R. Fonseca, promotor de justiça. E aí eu conto ele chegando de madrugada, cansado, tomando café dentro do banheiro, se limpando, tomando banho, para depois ser o promotor de justiça todo bonito, e na verdade ele não podia se assumir. E o Anfíbio trata sobre isso. O Anfíbio trata muito também sobre a questão, porque a minha literatura, sabe a série Succession? Sim. Todo mundo fala da HBO e tal. Sim. Eu fiz uma explicação para um amigo que ela é tchecoviana.
Ela é baseada ela tem um estilo do Chekhov, que é um autor russo, que é nas entrelinhas. O Chekhov fala 2 homens numa mesa e ele vai contando, aí você fala assim, mas não tem ação. Peraí. Muito mais sobre o que as pessoas estão pensando e sentindo do que as pessoas estão fazendo. E aí fica aquela coisa imensa, não é isso? Uhum. E tem a literatura, que é a literatura que trata da questão factual, por exemplo. Então, por exemplo, se você falar assim, o trem passou por cima do João, aquilo te choca. Por exemplo, o George Orwell, ele trata do 1984, que é o Big Brother e tal, ele trata de questões políticas e factuais, né? Tem uma cena que o quadro está olhando o casal que não podia se relacionar sexualmente, aí o quadro fala, estou vendo vocês, você leva um susto, você está lendo um livro, você leva um susto, né? Para quem não sabe, o Big Brother é baseado no livro do George Orwell que chama 1984. E aí a literatura te prende nessas questões. E o anfíbio, ainda terminando no anfíbio, ele não trata sobre o trem passou em cima do João. Ele trata na hora que o trem está vindo e o João tem aqueles 5, 10 segundos antes daquilo. O anfíbio trata o antes do gozo. O anfíbio trata antes de eu desfalecer. Sabe, o que passa na cabeça de uma pessoa que falta 10 segundos para ela ir? Sabe, ela sabe que ela está no hospital, que ela vai embora. É no anfíbio que tem o conto da pessoa que deita do lado da mulher que morreu? Ah, tem, esse daí. Eu tenho um roteiro de cinema. Pois Eu é. tenho um roteiro de cinema sobre isso. E assim, tem um erro factual nesse. Porque, na época, as pessoas diziam que quem tinha problema de falha de memória, que é Alzheimer, a gente chamava de esclerose. Ah, ele está esclerosado, né? Que é um erro gravíssimo. E o conto chama esclerose. Mas, na verdade, o conto devia chamar Alzheimer. Esse conto é muito saboroso, né? Porque ele fala justamente de um idoso que, quando ele começa a perder uma coisa que é muito importante para ele começa a perder a autoridade, justamente porque ele deixa de ter a consciência dele do dia a dia. Aí eu conto a história de um cara que trabalha, não vou lembrar agora, mas 15, 20 anos num condomínio, e ele é muito respeitado, até que um dia ele pega um ônibus e ele se perde, porque ele não sabe que tem que voltar, e um dia ele mija dentro da portaria, os caras falam, tem que afastá-lo, né? Só que o conto não começa assim, o conto começa com ele pegando o telefone, desligando, deitando do lado da esposa. Depois eu volto 3 meses antes, que aí começa que ele faz esse xixi na portaria, ele erra o ônibus e tal, e aí no final eu volto nessa primeira cena, que é a mulher dele está infartando, ele levanta desesperado para pegar o telefone, chamar a emergência, só que ele, na hora que ele chega no telefone, ele esquece o que ele ia fazer, ele coloca o telefone no gancho, naquela época tinha telefone no gancho, né, gente? Aí ele volta, bebe um copo de leite e deita do lado da sua esposa falecida. Então, o anfíbio trata muito sobre isso. Já o Rascunhos de um Sujeito Ruim, é isso daí, são rascunhos. São textos, compilações que eu peguei, e eu acho que ele acabou ficando um livro muito saboroso. Tem uma história muito legal, porque eu sei que você gosta do Steve Jobs, que é baseada no Steve Jobs, que o Steve Jobs ele mudou a nossa maneira de ver, de viver, né? Tudo está dentro do celular, né? Tudo. A calculadora, a máquina fotográfica, a filmagem, as nossas memórias. Os cartões de crédito. Tudo dentro do celular. Ele que pensou o mundo assim. Vou colocar tudo dentro da maquininha aqui, vou fazer assim. Ele que foi fazendo isso. Ele que teve a questão na época do iPod, de colocar todas as músicas num lugar. Aí depois ele falou assim, não, vamos matar. Eu lembro que as pessoas queriam ficar loucas, porque eles vendiam bem o iPod, falando, vamos matar o iPod, vou colocar tudo dentro do celular também, as músicas, né? Você é louco, uma coisa que deu muito certo. Mas isso não tem, não tinha fim. E eu lembro que eu li um artigo falando sobre porque ele teve uma doença, eu não lembro se era câncer, ou se era, ou se era a outra, esqueci o nome. Como que chama? Esqueci o nome da doença, mas assim, era uma doença muito grave. E ele dizia que para ele, a vitória dele, daquele homem maravilhoso, a vitória dele era conseguir andar 15 metros para tomar sol. E assim, e você sabe, para mim, a pessoa mais impressionante que entendeu a morte foi o David Bowie. David Bowie fez o último disco dele, que é o Lazarus,
E tem um texto do David Bowie aqui, porque não sei se você lembra, né? Eu fiquei em luto por causa do David Bowie. Eu fiz um tributo ao David Bowie no então Ribeirão em Sena. Numa festa. No Ribeirão em Sena, levei banda, nós, né, arrecadamos dinheiro. E eu tô até com a faixa do Lazarus e tal. O David Bowie sabe que vai morrer. Ele estava fazendo esse trabalho Lazarus em Nova York, que é a cena Broadway. E o David Bowie faz um clipe de música dele saindo da cama, ele magro já, tal. Ele que estava com quimioterapia, ele saindo e ele entra no armário. E todas as letras do Lazarus, na verdade não é Lázaro, Lázaro é o nome da música. Me falha a memória agora, é um que tem uma estrela preta. É o último disco dele, o último álbum. E eu falei, cara, esse cara teve a pachorra de musicalizar a sua morte. Processo. E assim, foi uma coisa absurda. E assim, tipo, que se o desprendimento desse ser humano, quer dizer, a arte para ele era mais importante que a vida. O David Bowie, ele foi tão sensacional porque ele vem dos anos 70 moldando tanto a música, tudo que é chamado camaleão do rock, né? Ele vem moldando, quando falava de glam rock, quando ele colocava aqueles personagens dele, as pessoas não tinham entendimento que era o... Aí quando pega ali o pós-punk, ele também tá, depois ele pega o pop. Um camaleão mesmo. O camaleão. O David Bowie vem, ele é um artista genuíno e para mim foi o cara que mais teve o entendimento da morte. Cara, e você falou só, a gente voltou nesse entendimento da morte, que tem tudo a ver com como a gente começou a nossa conversa, porque a gente falou sobre saúde mental, falou sobre questões políticas, e o quanto todos esses fatores que a gente conversou até agora, eles vão findar nisso, né? Quando a gente deixa de estar aqui. E nesse momento a gente olha para trás, eu imagino que faz até parte desse seu processo de criação, que você disse que é falar sobre o sentimento das pessoas e não sobre o factual, né? E quando a gente perde algum amigo próximo, ou quando a gente tem ou alguém que a gente se relaciona vai embora, a gente começa a rever valores, né? Reavaliar questões da nossa vida. Existem textos neste livro que fazem parte de revisões que você fez da sua vida? Poxa, tem coisas que você... Eu acho que 90% das pessoas não melhoram. Essa que é a verdade. Eu vejo muito homens e mulheres que são moleques aos 50 anos. Eu tenho por mim que eu melhorei muito. Mas você sabe que você falou um negócio sobre ter o negócio da vida? Eu comentei isso aí no último entrevista que eu dei. Eu tenho um texto aqui, ele deve ter uns 2 parágrafos, que são 2 senhores, eles estavam em frente ao Estância Beira Rio, onde eu tinha a chácara. Sim. E um idoso olhando para o outro falou assim, a idade não me maltrata. O que me maltrata é a saudade. Aí o outro falou assim, e a gente vai perdendo as coisas, e as coisas para ele era a esposa dele, porque ele tinha perdido a esposa, que eu sei, fazia uns 2 meses. Ele falou, a gente vai perdendo as coisas e a gente não vai tendo esse entendimento. Todo dia a gente perde alguma coisa. Perde um amigo, perde um familiar, perde um gosto, perde uma coisa que a gente deixou de fazer, perde um pouco da saúde. E assim, é muito louco. É triste ao mesmo tempo, mas por isso que eu falo sobre a felicidade. A gente tem que aproveitar a felicidade no hoje. Porque a gente tem um entendimento que a felicidade é como se fosse um pódio, como se fosse uma coisa alcançável. Ah, lá eu vou ser feliz, ali eu vou conseguir. Tem muito a ver com o cristianismo ocidental, né? Eu citei isso aí, inclusive, para a Débora, que está aqui no estúdio com a gente. Mas a questão da felicidade, ela é justamente a palavra mais linda da literatura, da língua portuguesa, que chama travessia. A nossa travessia é mais bonita. E eu até escrevi isso para você. Eu fiz um texto dos convites não te entreguei ainda, já estou fazendo um spoiler aqui, que eu falo assim, obrigado por você fazer, Tiago, muito parte da minha travessia. E assim, também tem uma palavra, que aí não é a palavra, é um gesto, que eu acho que é o mais nobre de todos. Eu, quando ninava meus filhos, além do hino do Palmeiras, eu falava assim, filho, o que é mais importante na nossa vida? Eles falavam, nossa família. Eu falava, qual que é o maior defeito do homem? A ingratidão. Porque a ingratidão, ela traz uma série
de sentimentos ruins, como inveja, cobiça, é, ela é um combo, né? E ao mesmo tempo, o antônimo da ingratidão é a gratidão. E a gratidão é o sentimento mais bonito que existe. Então tá aqui hoje, tá bem de saúde, tá podendo lançar um livro. Você sabe que o Rodrigo Arenas, que é secretário-geral do MDB, ele falou um negócio para mim assim tão engraçado. Ele falou assim: cara, você é meu único amigo que lança livro. Você é demais. Pô, claro que eu vou. Tal, sabe essas coisas? Uhum. Porque eu sinto que o lançamento desse livro não é o Biasoli lançando um livro, é uma celebração entre a gente, sabe? Das pessoas que fazem parte da minha travessia. E, Bia, então o livro é mais do que. Porque eu sei que o seu trabalho no dia a dia é muito de estratégia, né? É super conceitual. E a questão de lançar um livro é um momento de protagonismo seu. É onde você sai da estratégia que você monta para as outras pessoas e tal, que você trabalha, das consultorias que você dá, das mentorias, e você vem para o protagonismo, traz à luz ali, né, os seus textos, né, a sua criação. Mas mais do que isso também, lançar um livro é uma celebração entre amigos. Rapaz, você vai muito nas minhas festas, né? Que são festas temáticas e tal. Aliás, o melhor arraiá de Ribeirão Preto é o O Arraiá do é o Biasoli. Arraiá do Biasoli. Eu acho que é uma celebração entre amigos, sim, porque as pessoas fazem parte da sua travessia e, e aquilo que eu penso é aquilo que eu reverbero. E eu quero reverberar entre meus amigos aquilo que tem de melhor em mim, sabe? Eu tenho questões em mim que são ruins que eu guardo para mim. E tem questões boas que eu quero deixar para o mundo. Sobretudo, eu quero deixar uma obra. Então, quando eu faço uma dedicatória para o Tiago, a minha dedicatória, eu tenho até uma frase que eu sempre falo muito, né? Eu repito, de novo, gente, a gente tem que repetir coisas boas. Eu falo, eu não invento elogio, mas eu também não o seguro. Você entendeu? Então faz parte para mim, na celebração que eu estou tá lá como um amigo como você, fazer uma dedicatória. Só que eu já vou dar um toque, viu? Porque se tiver o primeiro dedicatório, você fala, meu amigo Tiago, pela travessia, Sim, a vida não basta, já sei onde você vai chegar. Não. setembro de 2023, Carlos Biasoli, com amor e afeto, carinho e tal. Quando passa 40 livros, só Biasoli Grandes 2023. abraços. E agora, Amplexos, Amplexus, acabou. porque Não. você não aguenta. Então, assim, esse dia primeiro, que vai ser dia primeiro agora às 19 horas, na sala Clara Kauchik, a quem eu agradeço, ao secretário Pedro Leão, que é um amigo dileto, um profissional, Apaixonado pela dramaturgia também, como você. um grande ator. Pedro é um grande ator. Pedro me deu um livro do Nelson Rodrigues uma vez, e o Nelson é um dos grandes nomes brasileiros. É um livro muito saboroso. E a secretaria está cedendo a sala da Clara Kauchik, que é uma homenagem à grande artista, e é tão bonito, né? Ela está viva e ser homenageada em vida e tudo. E vai ser lá, sexta-feira, dia 1º, às 19 horas. Espero todo mundo lá, todos os meus amigos e todos os desafetos. Os desafetos do Biasoli. Bia, a gente caminhando para o final, eu queria ouvir um pouco mais sobre algo que você acabou de falar, sobre um legado que você deixa, ou uma herança que você deixa em vida, que são os seus textos, os seus pensamentos, porque o que você disse, existe ali coisas que a gente guarda para a gente, mas existem pensamentos e existem elogios, existem ideias que se a gente não coloca no papel, essas coisas a gente não tem para quem deixar, essas coisas vão morrer junto com a gente. O quanto é importante, a gente falou sobre amizade, o quanto os amigos são importantes no processo da gente criar um livro, lançar um projeto, iniciar uma campanha, e você que também atua muito em projetos sociais, né? Você tem um trabalho muito forte nas comunidades, o quanto os amigos são importantes para a gente tirar projetos do papel, como você tem tirado e colocado em papel o projeto do novo livro. Rapaz, eu tenho um neuropsiquiatra que eu sigo muito, que eu sempre falo muito dele, que ele fala sobre a questão de, a minha psicóloga falou sobre a questão de comportamento, ele fala que tudo é ambiente. Tudo é o ambiente que você vive, né? Então, assim, os seus amigos, eles moldam muito quem você é. Se você é um cara que bebe e quer parar de beber, infelizmente, se todo mundo ao seu redor bebe, se você ficar do lado, não vai ter jeito. Se você é um cara que todo mundo ali do seu lado fala de saúde,
a sua esposa está treinando, você tá não sei o quê, você começa a falar, poxa, preciso ir lá, preciso fazer e tal. Então, acho que os seus amigos, eles te empurram e também te puxam, né? Você tem que estar muito ciente que a vida tem o pós e o contra, né? Então, assim, eu acho que esse livro aqui, eu só não citei, esse livro era para ser o dobro do que ele é. E eu decidi fazer a metade, porque assim, eu tenho essa outra parte, eu tenho um outro livro de poesia para soltar, e eu estava segurando isso, eu estava procrastinando isso. Eu acho que meus amigos, a minha terapeuta, a minha vivência, fez, não, eu vou soltar o Rascunho de um Sujeito Ruim, primeiro, o melhor momento de soltar agora, eu acho que é de fazer, de acontecer, vou celebrar com todo mundo, de fazer esse momento. Então, assim, eu acho que, você falou das comunidades, né? Eu acho que a gente aprende muito com as pessoas, aprende muito com as coisas que a gente vivencia. Então, tudo que há de mim, sabe? Sexual, erótico, romântico, empático, de empatia, como todo ser humano que eu sou, está aqui dentro, sabe? É lógico, tem questões que são inerentes ao ser humano, que são as incongruências. Ninguém, todo tempo, não é coerente. Você tem questões tuas no livro que eu não acredito mais. Você entendeu? Mas faz parte do meu processo, da minha travessia. Faz parte de quem você foi, faz parte do processo. Faz parte da minha travessia. E você falou bastante sobre essa questão, né? De valorizar o processo. Né? Então, se a gente sabe o sujeito que nós gostaríamos de ser, mas se a gente sabe que a gente já foi um sujeito ruim, ou a gente é ainda um sujeito buscando ser cada vez menos racista, machista, essa desconstrução ou essa construção de um sujeito melhor passa por esse processo. E as pessoas, às vezes, querem esconder todo esse processo, se envergonhando, né? Óbvio que algumas coisas que a gente disse ou escreveu já não fazem mais sentido, mas o Biasoli que foi e o Biasoli que quer ser, ele está nesse livro. Eu acho que muito. Você sabe que tem um negócio assim? Eu tenho a consciência que eu nunca fui um homem machista, eu sempre fui um sujeito muito progressista, né? Mas eu fiz um vídeo, que foi um dos vídeos que teve mais audiência no TikTok, que eu falo assim que eu sou um machista em desconstrução. E eu explico, porque na época da minha geração, era ensinado que algumas coisas eram para homem e outras coisas eram para mulher. E as mulheres também eram machistas da minha geração, né? E aí eu falo, eu começo a explicar como aquilo foi desconstruído em mim, com a minha vivência de vida, e como aquilo me fez ser um feminista, né? Que as pessoas acham que feminismo é o antagônico de machismo. Não é. O antagônico de machismo é o feminismo, né? O feminismo é igualdade. E aí eu falo muito sobre isso nesse vídeo do TikTok. Eu acho que a gente, na vida, melhora só quem não quer. E a gente não melhora muito por um sentimento muito horrível que se chama orgulho. Sabe? Porque quando a gente tem a humildade para entender que o centro do universo não é o nosso umbigo, como diz o Karnak, né? A gente começa a ter um entendimento que a gente pode melhorar. Tá me falando, o Carl Sagan, que é um dos grandes caras que pensam o mundo, o universo, cientistas que pensou o mundo, ele tem um conceito que é uma mulher, ele escreveu um paper, que é uma mulher, eu não vou lembrar o nome dela, é uma cientista, dos anos 50, ela descobriu que tudo que acontece no universo, de átomos e células, acontece dentro da gente. Então a gente é só parte de uma coisa gigantesca. Então o centro do universo realmente não somos nós. Não é o nosso umbigo, não é sobre você. E quando a gente entende que não é sobre nós, a gente melhora o nosso convívio social, a gente começa a enxergar o outro com um olhar mais empático, porque nem tudo é pessoal, nem tudo é sobre nós, e é importante a gente ter amigos que nos alertam que a gente pode ser uma pessoa melhor, que também nos chamem a atenção quando a gente dá uma vacilada, e eu sei que você é esse tipo de amigo. E... Eu posso falar do Santo Agostinho? Pode falar do Santo Agostinho. Ele fala assim, o Santo Agostinho tem uma frase que é essencial, ele fala assim: prefiro os que me criticam porque eles me corrigem, do que os que me adulam porque esses me corrompem. É isso, acho que quando a gente tem pessoas assim perto da gente, como você disse, nós somos a soma das 5 pessoas que a gente se relaciona, a gente consegue progredir nos nossos projetos pessoais, profissionais, mas progredir como ser humano, né? E por mais que o seu livro seja Rascunho de um Sujeito Ruim,
É muito legal ter um ser humano como você, né? Não só para a gente bater um papo aqui no podcast, mas um ser humano como você na vida, como amigo. Muito obrigado, viu? Ó, eu vou terminar com uma frase do Tom Jobim que ele falou pro Jô Soares. A recíproca é verdadeira. Valeu, Bia. Muito obrigado, viu? Falou. Pessoal, esse foi mais um podcast com meu amigo Carlos Biasoli. Sabe que daqui vai sair muito recorte bom, vocês vão ver, né? Com certeza nas mídias sociais. Biasoli, quem quiser te seguir nas mídias sociais, como é que faz? Carlos Biasoli, o Biasoli é mais pobre, tá, gente? É com S, não é com Z. Carlos Biasoli. Carlos Biasoli nas mídias sociais, você encontra TikTok também? Tá tudo. Tudo, TikTok. E lançamento do livro Rascunho de Sujeito Ruim, dia 1º de setembro, às 19 horas, Sala Clara Cauchique, segundo andar do Shopping Santa Úrsula. É isso. Espero vocês lá para te dar um abraço, porque eu vou estar lá para dar um abraço no Bia e pegar a minha dedicatória desse livro. Até a próxima.